Alô, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo em que eu começo quase seco nesse verão e termino encharcado de suor. Está difícil, mas vamos lá. E hoje, como você viu no título, vou falar sobre o curso de letras, a graduação em letras, né? Inclusive, a pedido do Arthur Bastos, mais recentemente, que é inscrito aqui, comentou pedindo que ele quer fazer letras esse ano. Então, sei que outras pessoas já comentaram sobre isso também, mas esse foi o último comentário, eu lembrei, foi o que eu falei assim, eu tenho que tomar vergonha na cara e fazer esse vídeo que eu tô prometendo há muito tempo, e aqui está. Então, vou começar com uma coisa que é fundamental, acho que a mensagem do início ao fim desse vídeo, que a empolgação só te leva até a porta. Então, para qualquer coisa que você vai fazer, acho que tenha isso em mente, e se você for um dos melhores entre qualquer coisa, você vai ganhar dinheiro com isso. Então, talvez valha a pena levar isso em consideração e não sei. Eu tenho uma visão um pouco pragmática demais sobre isso, então tenha isso em mente também. Fico precavido que eu vou falar a partir dessa minha experiência. Então, do início, né? Eu não queria fazer faculdade, eu detestava o colégio, já falei isso em alguns vídeos, assim, detestava mesmo. E eu queria ou fazer, né, ser corretor de imóveis, e eu prestei produção audiovisual, porque eu queria, né, sei lá, fazer vídeo, essas coisas, trabalhar com filme. Eu sempre quis ser documentarista, veja só. E não fechou turma, não rolou. Eu podia, né, se tivesse fechado, eu seria um daqueles corretores de imóvel que o Casimiro faz react lá e estaria milionário, mas não aconteceu. Então, não vou ter que não ser milionário. Mas o que eu fiz então? Bom, comecei direito, larguei, já falei também, mas eu fiz letras, eu comecei a fazer letras. Só que um ponto importante sobre a faculdade de letras. Existem vários tipos de faculdade de letras. Existem letras português, letras inglês, letras português, inglês, português, espanhol, por aí vai. Existem licenciaturas e existem bacharelados. Eu fiz um curso de letras aqui na UEL, eu me formei aqui na UEL, mas eu comecei a fazer na UFSC, que é bem diferente. Então, eu me formei bacharel em estudos literários. Ou seja, eu não fiz a faculdade para ser professor, eu meio que fiz a faculdade para ser acadêmico, homem das letras. Nem existe mais isso, mas enfim, essa é a ideia, né? Então é uma faculdade que te habilita a ser tradutor, se você tiver feito porque existem também faculdades de tradução. Então assim, é um tema bem complexo, então aqui já fica o primeiro aviso, assim, o que você precisa saber antes de fazer letras. Confira a grade. Entra no site da universidade que você vai prestar, ou em todas, né, se você tiver várias opções, e conheça a grade, assim, veja o que cada uma delas tem, veja as diferenças. Tem algumas, por exemplo, a UEL hoje em dia já não tem mais latim, mas a maioria das faculdades de letras tem latim. Enfim, várias coisas vão variar, né? Mas, por exemplo, eu tive várias disciplinas, porque na faculdade de letras você não tem aula só de gramática, né? Tem muita gente que quer fazer letras para concurso, o que eu acho que pode ser interessante, a depender do concurso e do seu nível de português. Porém, todavia, entretanto, você tem, assim, no decorrer de 4, 5 anos de faculdade, 2 semestres, ou às vezes, no máximo, assim, 3 semestres, eu acho, de aula de gramática, né? De aula de morfossintase e tal. E isso quebra um pouco a expectativa de muita gente, porque as pessoas vêm com, às vezes, 2 expectativas para a faculdade de letras. Eu vou ser o rei do português e vou, saber muito português, que você pode fazer, né? Se você pegar a gramática e estudar por sua conta, mas não necessariamente você vai ter isso a fundo na faculdade. E, principalmente, na faculdade de letras, você não vai se tornar escritora ou escritor. Muita gente entra com essa ideia e, vamos dizer assim, 80% de quem faz letras escreve alguma coisa e gostaria de escrever, mas a faculdade não serve para isso. Para isso existem faculdades, em cursos e tudo mais, de escrita criativa, que é outra coisa. Que aí tem técnicas de narrativa, técnicas de composição, coisas assim, e não é o equivalente a fazer letras. Por exemplo, eu tive disciplina de cultura brasileira, tive disciplina de metodologia de ensino, coisas assim, né? Pesquisa em letras no Brasil. Então, são vertentes diferentes e elas te habilitam a fazer outras coisas. Então, nesses sistemas, se esses sistemas forem importantes para você, você vai, se desenvolver neles conquanto você estude, né? Conforme você se empenhar e se esforçar. Você vai ter à mão as referências e tudo mais, e você vai ter na biblioteca, então você vai ter todo o aparato universitário para isso. Às vezes você vai ter projetos como tipo Disque Gramática, que você pode participar, e aí sim, né? Melhorar e aprimorar essas áreas aí do seu conhecimento e tal, mas a faculdade em si ela é um pouco mais abrangente que isso. Então, você, por exemplo, isso é interessante, houve muito preconceito hoje em dia, a menos, né, preconceito com
com livros best-sellers e afins, mas você não vai estudar esse tipo de livro em geral. Assim, na média, você vai ler muito mais, diria que mais da metade do que você vai ler vai ser o que a gente chama de referências, né? Mas vão ser livros teóricos, de teoria ou da literatura, teoria da linguagem, livros de crítica literária, então para entender assim, os aspectos macro, né, de muitos textos e de épocas e tudo mais. Só que você não vai necessariamente ler as obras em si, todas elas. Deveria, você pode, sempre vai ter, né, na bibliografia de todas as disciplinas, mas não existe tempo hábil para todos, e especialmente se você, né, estiver trabalhando durante a faculdade, que não foi o meu caso. Então eu pude fazer iniciação científica, eu pude participar mais da universidade, né, digamos assim. Mas é um caso excepcional, a maioria das pessoas às vezes faz faculdade trabalhando, especialmente nas turmas da noite e tudo mais. Então leve isso em consideração também, assim, a sua expectativa vai ditar muito de como vai ser a sua graduação. Agora uma coisa importante também, para fazer a faculdade híbrida, né, que acho que aqui eu recomendaria, se você for fazer hoje, fizesse ou português e inglês, português e espanhol, que elas vão te dar mais oportunidades de trabalho no futuro, assim, bem mais, inclusive. Inclusive a que eu fiz é uma das, assim, eu acho que você, bacharelado em estudos literários, ou você vira, né, acadêmico, ou você consegue empreender, ou trabalhar com alguma editora, prestar serviços editoriais de adequação textual, revisão textual, que foi o que eu fiz por bastante tempo. Então, enfim, é isso, assim, não é uma área que, nossa, está, né, exalando oportunidades e vazando e transbordando e todo mundo vai ganhar muito dinheiro, não. Mas se você for um professor universitário, especificamente, né, de universidades públicas, você vai conseguir viver bem, ganhar algum dinheiro, mas as universidades particulares estão cada vez mais precarizadas e quanto mais a distância elas ficam, mais o professor grava e menos ele recebe, menos ele dá aula. Então o professor ele ganha dando aula. Então se você grava e eles usam a sua imagem ad eternum lá até cansar, você vai ganhar uma vez e eles vão explorar o seu trabalho, né, de certa maneira, por anos. Então, isso vem precarizando muito a situação de professores, especialmente professores do ensino superior. E, bom, falando sobre a realidade do Brasil agora, que a gente tem uma taxa de evasão das licenciaturas no geral que é acima de 50%. Isso na média, né, de todas as licenciaturas, juntando matemática, física, letras. Letras é uma das que tem a taxa de retenção mais ok, ainda é coisa de 50%, então, na média, assim, uma turma, por exemplo, o meu caso e dos anos, né, subsequentes, assim, começa o ano com 2 turmas de 50 alunos. Termina o ano com 2 turmas de 25 alunos, por aí, de 30 no máximo. E aí, no ano seguinte, essas turmas já... É quase que como um exercício, assim, de atrito, né, que vai desgastando e vai perdendo pessoas ao longo do caminho. Especialmente pessoas que, por exemplo, entram achando que vão aprender português, já tem alguma outra graduação, e no caso não é bem assim, elas veem, nossa, realmente, acho que letras é um pouco mais do que gramática. E vão se perdendo no caminho, parece forte, né? Mas elas vão ficando para trás e vão mudando de graduação. Tem muita gente que começa fazendo letras e alguma outra coisa, e quando aperta, a pessoa, por exemplo, larga o letras ao invés da outra coisa. Repito, se você estiver entre os melhores, né, de alguma coisa, você vai conseguir ganhar dinheiro independente do que você faça. Então, um conselho, inclusive, que minha sogra passou para a Beatriz e Beatriz me repassou, não um conselho, mas uma maneira de ver a vida, assim, de fazer essas escolhas, é que você tem que pautar a sua escolha profissional baseado no estilo de vida que você quer ter ou manter, né? Então, por exemplo, eu tenho carro, eu faço tudo a pé e tal, então eu não tenho um custo de vida elevadíssimo, então eu não precisaria ganhar milhares e dezenas de milhares de reais para ser feliz. Seria bom, claro, mas assim, eu não tenho essa... não é minha pretensão principal e tudo mais, eu prefiro ter uma vida boa, fazendo uma coisa que é relevante para mim, que me faz bem e que me sustente e que tenha uma projeção, né, de fazer alguma coisa que seja sustentável. Então, eu sei que não é o caso de muita gente, tem muita gente que quer uma Lamborghini, por exemplo. E se você fizer letras, você muito provavelmente não vai, assim, se você for professor do ensino médio, por exemplo, as chances são que você não vai ter uma Lamborghini. Alguém vai falar assim, eu tenho um tio, uma prima que fez letras e viralizou no TikTok e tem Lamborghini. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Bom senso. Então, isso é o que você vai aprender na faculdade de letras, se Deus quiser, que é interpretar textos. Então, a pensar criticamente, isso é muito interessante.
E até vendo, eu vi uns outros vídeos, né, sobre isso e acho que todo mundo todo mundo que fez assim tem essa visão bem parecida, mas eu vi uma coisa, me lembraram de uma coisa que me deixou irritado, que eu não lembrava disso na faculdade, mas as pessoas se dividem em dois grupos. Quem gosta de linguística, ou quem é da linguística, da educação, e quem é da literatura. Como se uma coisa excluísse a outra, né? Se desse em detrimento da outra. E isso era uma coisa que me revoltava na faculdade, sendo sincero. Então, uma mensagem a quem é ou quer ser professora ou professor, mas principalmente aqui de português, né? Mesmo que seja verdade, e mesmo que você não goste de literatura nem de ler, nunca diga isso em voz alta. Nunca diga isso em voz alta. Você pode não ler, você pode não gostar de ler, e assim, não vou dizer que tá tudo bem, mas assim, não é o fim do mundo. Mas como professora, como professor, na posição de autoridade que você vai estar assim. Eu vi muitos colegas assim falando, eu odeio literatura, eu não sei o que, eu só gosto de gramática, e o pessoal da literatura eu detesto gramática. E assim, é de uma pobreza de espírito, assim, até de perspectiva que me entristece, assim, como se uma coisa excluísse a outra. E aí entra isso, assim, tudo que você for fazer vai ter um lado bom, um lado ruim, vai ter coisas que você não vai gostar de fazer, mas você vai ter que fazer. Então, eu não sou contra a pessoa mudar de faculdade, eu mesmo mudei, mas, assim, dizer que a maior parte da faculdade não eram coisas, assim, que me super interessavam e tudo mais, mas o que era interessante eu tentava fazer o melhor possível e, né, me dedicar àquilo, focar naquilo, mas não vai ser só alegrias, assim, nunca é. E faz parte. Então, tenha isso em mente também, assim, você vai chegar e você vai ter que ler livros que você vai achar um saco, leia-os, não tem o que fazer. Você vai chegar e você vai ter aulas, às vezes, de fonética, e você não tá nem aí pra fonética, ou você não gosta de poesia, você vai ter disciplinas que focam em poesia, por exemplo, se for uma graduação de literatura. Isso tudo faz parte, você precisa ter esses conhecimentos para se tornar um profissional capacitado. Então, considere isso. Agora, voltando à questão do que você vai aprender na faculdade. Muita gente compara, às vezes, letras com jornalismo, por exemplo. E eu mesmo, várias vezes, já repensei que talvez eu devesse ter feito jornalismo, até porque juntaria a coisa do audiovisual, né, da produção e tal. Mas, assim, em retrospecto, eu acho que eu seria tão feliz e infeliz quanto eu fui fazendo qualquer coisa. E eu tenho essa visão de que o trabalho é o trabalho, ele tem que ser feito. Claro que a gente pode adaptá-lo, né, da melhor maneira possível, para nos servir. Mas, assim, trabalho é trabalho. Trabalho é trabalho. Você tem que fazer e nunca vai ser tão bom quanto o lazer. E se for pra você, talvez que bom, talvez que ruim, não sei, né? Talvez você tenha um burnout aí. Mas, enfim, essa é um ponto. Se você quer fazer letras a partir de uma expectativa, assim, idílica, né? Aquela, nossa, uma coisa utópica de vai ser tudo um campo de flores e vai ser lindo e eu vou ler livros e nós faremos sarais, né? Então, enfim, vai ter um sarau e aí por aí vai. Assim, vai ter sarau, vai ter gente tocando violão, vai ter tudo isso. Só que também vai ter muito a sua bunda na cadeira, você na biblioteca, você lendo livros que são às vezes insuportáveis por seu gosto, você tendo que escrever e reescrever textos acadêmicos, assim, que você sabe, todo mundo sabe, que assim, é um segredo de polichinelo, né? Aquele que é um segredo, mas todo mundo sabe, que ninguém vai ler. Então tem esse fator acadêmico também, porque os teóricos que são lidos são os mesmos, quase que sempre. Então isso é uma questão, né, da academia brasileira, tudo uma academia mundial, no geral, tem essa característica. E, enfim, é um ambiente acadêmico. Eu acho que você conhecendo, você vai saber, né, o que isso implica e o que isso traz de bom. Tem muita coisa boa, assim, conheci, né, professoras e professores que eu teria aula para sempre com eles, assim. Seria um prazer. Se eu pudesse ir à faculdade para assistir uma aula por lazer, hoje em dia, eu iria, assim, de verdade. Então, eu não vou citar nomes, porque eu não vou citar alguém e aí vai ficar feio para mim, né? Mas se você encontrar isso que você gosta, se agarra nisso e vai. Do ponto de vista profissional, é uma estatística que eu acho que é real, porque eu li isso falando de interpretação de texto, e se for mentira, eu adoro essa fake news, eu vou viver com ela para sempre. Mas existem mais faculdades de direito do que supermercados no Brasil. Pelo menos era em 2019. E eu acho isso magnífico, porque um monte de gente faz direito e nem todo mundo sai por aí, né, sendo jurista e entendendo a lei. Então a mesma coisa vale para a faculdade de letras. Você não vai ser super letrado se você não for lá estudar. Então você
para o mesmo caso, da que eu recomendo, que seria uma letras português e inglês, português e espanhol, se você não chegar com um conhecimento mínimo e se você não usufruir desse ambiente universitário para conseguir aulas extras, né, para conseguir com o centro de línguas, por exemplo, a aula de inglês a mais, você não vai sair fluente na faculdade. Você não vai chegar sem saber inglês, na letras em inglês, e vai sair fluente. Inclusive, é uma coisa que todo mundo sabe, outro segredo de polichinelo, que um monte de gente formada em letras em inglês não é fluente em inglês. E, enfim, isso tem vários, né, fatores por trás disso e várias questões também sociais, assim, tem gente que chega com conhecimento aqui, no letras, sei lá, espanhol, no letras português mesmo, de inglês, porque estudou em colégio particular, teve aula de redação no sábado de manhã e no sábado à tarde. No meu colégio a gente tinha aula de redação sábado de manhã. E no colégio estadual, por exemplo, as pessoas elas não têm aula, às vezes, sei lá, na terça-feira para ter a prova. Então, eu tive muito mais aulas, né? Então, esses abismos sociais, eles vão se revelando na faculdade de letras, que isso é uma coisa bastante curiosa também dos perfis de pessoas que fazem. Tem pessoas que vêm de famílias abastadas e são as ovelhas negras da família, né? Para fazer uma faculdade que não dá futuro. E tem muita gente que, pô, é a faculdade que sempre quis fazer, teve uma professora que inspirou, vem de origens mais humildes e elas, poxa, estão ali também. E o ritmo, ele é pautado nesse meio termo, assim. Então, tem gente que vai ter que correr mais, tem gente que vai ter que correr menos, mas assim, em termos de experiência educacional e tudo mais, né, eu sempre parto da premissa de que educar, né, e aprender é uma experiência afetiva, é uma experiência emocional, então é preciso que haja esse envolvimento humano, né, subjetivo entre as pessoas, e, bom, isso se exacerba lá, né, então é preciso tolerância de ambas as partes, é preciso você, especialmente agora, né, que o pessoal entra apaixonado pela literatura a partir de livros best-seller, por exemplo, entender que nem todo mundo está lendo, sei lá, Machado de Assis desde os 15 anos de idade. As pessoas leem coisas diferentes, então esse aspecto, né, de convivência na faculdade é interessante. Acho que ele é bem enriquecedor e tal, no caso acho que faculdade presencial muito mais, mas isso vai acontecer em qualquer faculdade. Então vai muito do que você quer fazer, do estilo de vida que você quer ter. Você está preparado para ser professora? Professor é algo que você quer? Você quer, às vezes, pegar essas habilidades, né, desse currículo e usar isso para tipo, te projetar numa carreira, às vezes, que é um pouco mais complexa que isso, que vai depender de uma pós-graduação em alguma outra área, como, por exemplo, comunicação e por aí vai. Tudo isso é possível, mas, reforço, a empolgação só te leva até a porta. Pesquise a grade, leve isso muito a sério e entenda que nenhuma grade vai ser perfeita para o que você quer e se for, se agarra nela e torça para que seja verdade. Bom, encharcado já como estou, acho que dá para a gente encerrar por aqui. Eu acho que a Faculdade de Letras na minha vida teve um papel muito, muito importante, mas eu também tenho a certeza de que eu seria feliz fazendo quase qualquer coisa. Então, não sei se esse conselho serve para você. Talvez te ajude, talvez te deixe mais confusa ou confuso, mas a faculdade em si vale a pena fazer. Inclusive, se você for um excelente professor, uma excelente professora, e, por exemplo, for dar aula em cursinhos, acho que os cursinhos tendem a ter menos esse problema da inteligência artificial, por exemplo, que é uma área que, por exemplo, se você for formar em linguística, você vai ter emprego, vai ter pesquisa para fazer por pelo menos 100 anos. Pelo menos 100 anos. Esse eu coloco minhas fichas. Que já não é o caso de alguns outros aspectos, como, por exemplo, a tradução. Cada vez mais você vai poder trabalhar também. Óbvio que não vai acabar, não estou dizendo que vai acabar a tradução amanhã, mas é uma área que vai, pelas necessidades, por exemplo, de uma agência de marketing, muitas vezes a tradução que eles precisam, o GPT faz. São coisas mínimas. Você não precisa de um tradutor, uma tradutora fazendo um grandiosíssimo trabalho, que é um pouco da precarização, né, dessas profissões, mas enfim, é o mundo. E a gente está nele, então vamos levá-lo em consideração. No mais, mercado de revisão de texto, ele é bem, bem complicado, porque, como eu falei, você não vai necessariamente sair especialista em revisão de texto, então tem muitas pessoas que são especialistas em revisão de texto, tem muitas pessoas que são formadas em letras, e realmente a maioria, eu diria, que é capacitada a revisar, mas isso precariza muito o mercado, né? E, por exemplo, tem uma pessoa que é a prima Joana de alguém, que formou em Direito, e todo mundo fala, você escreve bem, prima Joana, e realmente, às vezes ela escreve muito bem, só que ela
isso não necessariamente a qualifica a, né, prestar esse serviço de revisão. Então isso vai cada vez mais precarizando essa área também. Tradução, a mesma coisa. Então, bom, tenha isso em mente. Acho que o único conselho que eu posso te dar é, se você vai fazer uma faculdade como letras, mas acho que seria em qualquer outro caso, dedique-se. Dedique-se, porque não é porque é fácil de passar no vestibular que quer dizer que o resto vai ser fácil. Então, não menospreze essa área, é uma área que realmente vai enriquecer muito sua vida e inclusive das pessoas ao seu redor, mas ao mesmo tempo esteja preparado para lidar com o que isso implica na vida, né? Você vai ter que abrir mão de muito tempo de tela para ter muito tempo de papel, né? Então, muito tempo de bunda na cadeira e pro resto da vida. Vai ter que ler, vai ter que corrigir prova mesmo que você não queira ler, sei lá, e vai ter que lidar com grupos enormes de pessoas durante décadas da sua vida e, bom, se envolver com elas, e algumas vão lembrar de você para sempre, outras vão te esquecer, e faz parte. Acho que isso é da aula. Se eu te dissuadir, né, da faculdade, então acho que bom, talvez não fosse algo que você gostaria de fazer, mas realmente, veja as grades, veja as faculdades às quais você tem acesso, você tem possibilidade de fazer, conheça as grades dessas faculdades e dê uma olhada nas bibliografias que tiverem disponíveis e tudo mais, e uma coisa eu garanto, vai mudar a sua vida e muito provavelmente para melhor. Mas agora, será que só letras faria isso por você? Aí eu já não sei. Então, eu só fiz letras, eu só posso falar a partir daqui. No mais, né, vive-se bem, vive-se feliz. A maioria das pessoas formam-se pessoas normais, eu acho que seja nada absurdo. Se você for dar aula, você vai ter emprego garantido, muito provavelmente, mas dar aula é complicado. Então, não é para todo mundo, por exemplo, não é para mim. E, bom, pondere, avalie, se arrisque e se dedique. Eu sou o Lucas, eu vou ficando por aqui. Vou deixar alguns vídeos recomendados, provavelmente o vídeo da minha retrospectiva de 30 anos, minha retrospectiva, né? Fiz 30 anos, retrospectiva literária, e, bom, os livros que mudaram minha vida talvez explique um pouco mais, né, por que eu penso assim, e, bom, talvez te faça voltar atrás, porque vários livros eu conheci na faculdade e eles mudaram minha vida, e talvez se você está em busca disso, talvez seja certo para você, né? Não sei. Comenta aqui embaixo se você quer fazer letras, se você já começou a fazer letras, se você pensa que deveria ter feito letras e, bom, se você fez, comenta o que você concorda ou discorda comigo aqui, por favor, porque eu quero mais perspectivas, porque todo mundo que eu achei falando sobre isso falou quase a mesma coisa que eu, então, não sei, eu queria ver opiniões dissonantes assim, porque acho importante. Então, se você tiver, né, curioso, dá uma olhada nos comentários aqui, que tem um pessoal que vai comentar. E, bom, a gente vai trocando figurinhas. Eu sempre respondo. E sou o Lucas, vou ficando por aqui. Tchau!